Que alegria! Que alegria imensa! Você que fez para o cargo de analista de controle externo Obras Públicas, tá? Já falamos no vídeo anterior sobre os eliminados, como que ficou a variação da posição e aqui eu trago um resuminho para você, tá? Então tivemos aí na lista geral 13% de eliminados, né? E variou aí as posições em 41, tá? Então teve uma maior subida foi em 81, a menor descida foi em 41 posições, tá bom? Tivemos aí na lista de negros 16% de 16,67% de eliminados, né, que são 5 candidatos. A maior subida foi 14, a menor foi 5. E no PCD ninguém foi eliminado, né? Dos 6 candidatos, todos foram aprovados, graças a Deus. E negros e PCDs, que concorreu às duas, também ninguém foi eliminado, tá bom? Então, como é que ficou? De 152 candidatos, 132 aprovados, 20 eliminados, com taxa de 13 entre os 81, subiram 10 e mantiveram 41 e desceram. A variação média foi de 5,39 posições, com maior subida de 46 e maior queda de 38 posições. Então, mostrando para você a importância, tá, de quê? Da prova discursiva. Só que agora, né, aqui eu trago para você um exemplo de movimentação, né? Por exemplo, o Gustavo, ele gabaritou a redação, tá bom? Ele estava em 133 na objetiva, foi para 87, ele subiu 46 posições, tá? Já o Guilherme, por exemplo, ó, ele tirou 15 na redação, ele estava com 53 na posição 53 da objetiva, foi para a posição 73, ou seja, ele caiu 20 posições, tá ok? Por conta da soma da nota dele, né? Ele, pum, despencou. A eliminação, né, a eliminação foi relevante, mas não foi dominante. Então, o que está aqui na briga para o cargo de obras, de analista de obras, analista de controle externo, obras públicas, é o quê? É justamente o bendito do espelho. E o espelho veio essa cagada aí. Então, como eu disse lá no primeiro vídeo sobre o TCE Pernambuco, né? Eu falei, ó, existem 4 tipos de espelho. A banca escolheu esse daí. Nesse espelho, ele tem um problema. Qual? Olha só, que ele traz, por exemplo, para o item 1. A resposta para o item 1, olha lá. Cite 4 itens distintos que correspondem a custos diretos. Custos diretos. Aí coloca aqui, ó, 4 itens no custo direto, nota 2. Ok, meu amigo, mas responda para mim. Para fins de ampla defesa e contraditório. Esses 4 itens aí são quais? Isso aí. Porque quando você pega a tabela SINAP, né, você vê lá que tem ok, perfeito. Eu citei 3. Eu tirei o quê? Eu tirei 2 pontos, eu tirei meio ponto. Eu citei parcialmente 4. O que é isso? Eu citei 1, só que eu citei errado, né? Era para citar, por exemplo, equipamentos, materiais e ferramentas que correspondem ao custo direto. E mão de obra, eu coloquei pessoas, os itens. No lugar de mão de obra, eu coloquei pessoas. Parcialmente correto. Né? Concorda comigo? Que é uma palavra similar, está no campo semântico. Citei 4 mais 1, está parcialmente correto. E aí? Eu vou tirar o quê? Quantos pontos? 1,75? Então, é esse aí o problema, tá? Desse item aqui. Ele não subdivide a nota. Outro ponto importante aqui para você, né, observar isso, né? Outro ponto importante aí para você observar isso é o quê? É justamente aqui, ó. No item número 4. O que tem o item número 4? Que quebra o seu contraditório e sua ampla defesa. No item número 4 diz o quê? Menção dos 4 grupos. Aí tem assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Lá na tabela SINAP, lá no manual SINAP, né? O que tem? Existem 3 grupos, A, B e C, beleza? Logo, não há nem correspondência. Essa subdivisão em 0, 1, 2 e 3, não há correspondência nem com a nota 2, tá? E tampouco com o grupo A, B e C. Então, de onde que o examinador tirou isso? E aí, no caso do candidato aqui em especial, ele levou 0 aqui, tá? Onde a gente vai recorrer. Então, logo não há correspondência, divisão de subgrupo. E os grupos, né, em que eu usei uma outra nomenclatura, né? No grupo, por exemplo, né, o grupo lá falava sobre ABC, né? Nas classes o primeiro grupo são os encargos sociais que incidem diretamente de acordo com o salário.
Esse caso é subdividido em classes, ok? O segundo grupo são os encargos complementares, né? E aí? Então, eu usei a nomenclatura parcial, porque, pô, mas aí, olha só como que é bizarro. Os exemplos de cada grupo, que valem nota 2, mas quantos exemplos? Né? Vamos lá, pedido, descreva os 3 grupos em que os encargos sociais são, dando pelo menos 2 exemplos de encargos para cada grupo. Então, exemplos de cada grupo, 2. Eu tenho que dar pelo menos 2 de cada grupo. São 3 grupos, então eu tenho que dar 6 exemplos. Como que é essa subdivisão de nota? E olha só como é bizarro. Ele tira a nota máxima nos exemplos, ou seja, os exemplos estão corretos, né? 6 exemplos, mas tira 0 na menção dos grupos. Pegou aí? Você conseguiu pegar isso? Por quê? Porque é isso daí que vai fazer com que o seu recurso seja feito, né? Ou seja, né, prejudicado. A subdivisão da nota. Então não tem erro material. Então eu coloquei aqui, ó, nessa aqui é a planilha. Quinte, eu quero a correção comparativa. Eu quero essa correção eu quero essa análise gratuita, né? E saber se cabe ou não recurso, porque tem alguns casos que não cabe mesmo. Mas aqui eu mostro, ó, na linha tal a tal você falou do grupo tal, na linha tal a tal você falou do grupo tal, na linha tal a tal você falou do grupo tal. Cara, era para você ter no mínimo, mesmo que a nomenclatura não seja exatamente, né, literal a da tabela SINAP, a banca nem disse qual é, né? Ela não colocou, então isso já prejudica você. Como que você vai recorrer se você não sabe qual item? Ela sabe, está lá na planilha dele, mas ela não divulgou isso para você. Então você não sabe a nomenclatura que ela utilizou. Então, como que a gente vai recorrer? Exemplos. Exemplos, exemplos, exemplos. Então você viu como o seu direito, claro, isso daí é lá para uma ação judicial. Então, numa ação judicial, isso daí é uma parte da prova, tá? De que o seu direito à ampla defesa e contraditório foi mitigado, porque o próprio espelho ele é deficiente tanto na distribuição da nota quanto no próprio conteúdo esperado. Já quando você olha, se você tiver interesse em olhar o cargo de contas públicas, eu vou mostrar o espelho que foi modelo 4. Teve problema? Teve, mas foi modelo 4. Pelo menos eu tenho o conteúdo e a distribuição da nota por conteúdo. Isso já ajuda. Beleza? Por quê? Porque agora eu já tenho 2 caminhos a tomar. Qual o primeiro caminho? É o caminho do quem tirou nota, né, por campo semântico, estava dentro do campo semântico, e quem perdeu, e quem tirou nota parcial e quem tirou nota total. Beleza? Então já é outra estratégia de recurso. Já para você que fez para analista, a sua estratégia de recurso ela fica literalmente, né, olhando assim por essa ótica, no escuro. Porque você não sabe qual foi o conteúdo que ela penalizou, não sabe qual que ela considerou, porque o conteúdo não foi dado, e não sabe a divisão da nota, que é isso que a gente está falando aqui agora. Qual foi a divisão da nota? Você também não sabe. Pegou isso aí? Tranquilo? Então, com isso, claro, né, dificulta. Então, compreende exatamente o motivo da perda de ponto, identifica quais os trechos foi rejeitado ou aceito, conteste especificamente a avaliação e demonstre, né, o atendimento integral ou parcial do padrão. Como que você vai demonstrar se o padrão, né, veio deficiente? Então isso daí prejudicou demais você, meu querido, minha querida. E se você, né, como o prazo está estendido o prazo foi prorrogado até dia 27 às 16 horas, manda sua redação para você ter, né, essa planilha gratuita aqui, eu faço a análise gratuita para você, monto a estratégia e monto o orçamento para você também, item a item, né? O que deixa tudo muito em conta. Juntando aí a minha experiência, né, como ex-examinador, juntando aí centenas de milhares de recursos providos, tá? Mais de 3 mil recursos providos, já trabalhei como examinador, recentemente nomeado perito, né, numa ação judicial. Então, estamos aí para encarar a banca, mostrar para você o que tem que ser feito. Compartilhe esse vídeo, por quê? Porque quanto mais colegas seus, né, enviarem os textos para análise, mais se compara e se vê o perfil do examinador. Porque para cada cargo foi um perfil diferente, tá bom? Então, clica aqui no link e manda a sua redação e vamos fazer a análise para você e vamos garantir, né, seja você retornar, seja você subir essas posições aí que eu mostrei que perderam. Beleza? Vamos para cima? Então, vamos lá. Até mais.